no show do Heleno Rodai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial. De domingo eu vou conversar mais uma vez com o grande médico, endocrinologista e clínico geral, Dr. Silvio Provenzano, meu amigo e grande tricolor. E junto com o Dr. Silvio, recebendo também, para minha alegria, a vice-presidente do CREMERGE, a médica ginecologista e obstetra, a doutora Célia Regina da Silva, a médica pediatra, a doutora Liliana Rafaini e a psicóloga, a doutora Ana Lúcia Queiroz. É grande a parcela da população jovem que ignora a existência de métodos contraceptivos ou simplesmente conhece, mas não os adota. Por isso hoje, esse timaço de médicos vai esclarecer dúvidas da família Tupi sobre gravidez na adolescência. Esse é o tema de hoje, gravidez na adolescência. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rodai. Bom dia, bom domingo e saudações tricolores. Finalmente uma vitória no Brasileirão, meu amigo. Pois é, antes a gente jogava bem e não ganhava. Ontem não jogou tão bem assim, ganhou. Menos mal. É isso aí. O que conta no final das contas são os 3 pontos. É verdade. E ter o privilégio de contar aqui com uma equipe, não é um grupo, uma equipe da mais alta qualidade. Para passar informações, viu, Heleno e família Tupi, que vocês têm que prestar muita atenção. Porque com todo o conhecimento que se tem, o Brasil ainda é um dos maiores recordistas de gravidez na adolescência. Menina ainda devia estar preparando sua própria vida, estudando, se aperfeiçoando, conseguindo lugar ao sol. Não menos importante, doutora Ana vai falar sobre isso, o amadurecimento mental, porque fazer filho é aquilo que a gente já sabe, qualquer um faz. Criar um filho, há que ter maturidade, há que ter experiência. No outro dia eu estava olhando para o meu filho, que ainda não me deu um neto, já tem 35 anos. E aí eu falei, você sabe que se você tivesse nascido agora, eu teria sido um pai bem melhor do que o que eu fui capaz de ser. O André é um vaselina muito grande, pai, você é ótimo, é o jeitão dele. Mas eu tenho certeza que apesar da idade já não ajudar muito pela perspectiva à frente, mas hoje eu tenho uma experiência, uma maturidade que me permitiria, diante de determinadas situações, ter tido um comportamento que teria sido, eu acho, muito mais útil, muito mais salutar para o meu filho. Aí eu imagino uma jovem de 12, 13 anos, e a Célia já se deparou com inúmeras nessa faixa etária, quando deveria estar preparada para ajudar, de repente, quem sabe, a mãe a criar um irmãozinho, ela mesma está se tornando mãe. É complicado. Verdade. Eu vou passar a palavra para elas e, junto com a família Tupi, com o privilégio de estar ao lado dessa presença delas aqui do teu lado, eu vou ouvir. Hoje eu prometo que no final eu volto para dizer o assunto da semana que vem, mas hoje eu vou aprender tanto quanto vocês. Então passar a palavra para Célia, você comanda o programa e eu tô aqui, eu diria que um ouvinte privilegiado, e olha que sou mesmo. Beleza, deixa eu dar bom dia. Bom dia, doutora Célia Regina, mais uma vez, obrigado pela presença, viu, minha amiga? Bom dia, Heleno, bom dia, família Tupi, bom dia, Liliana, meu amigo Silvio, Ana. E realmente, gravidez na adolescência é um tema que nós temos que discutir amplamente. Eu coordeno na universidade um serviço de assistência à adolescência e tem que ser uma abordagem multidisciplinar. Dos 3 milhões de brasileirinhos que nascem em média por ano, 20% são de adolescência. E como o Silvio muito bem colocou, na América Latina nós somos o 4º lugar em termos de número de gravidezes na adolescência. Ficando na frente Venezuela, Equador e Bolívia. Triste, né? Eu não gostaria de ocupar esse 4º lugar, mas estamos lá. Doutor Silvio, vai tocando a bola aí, porque os médicos se entendem, né? Eu é que sou um mero espectador hoje aqui. Não, e veja bem, pelas preocupações. Então eu vou passar logo uma pergunta para a Célia antes de passar para a Ana. Célia, quais são as complicações mais comuns durante a gravidez quando ela ocorre na fase da adolescência? Vamos considerar abaixo dos 16 anos. Exato. Nós consideramos a adolescência de 10 a 19 anos, mas a faixa que vai de 10 a 14 anos é uma faixa que nos preocupa muito, porque a mortalidade
que pode ocorrer, principalmente nessa faixa, é muito grande pelas complicações. Muitas vezes essa menina ela nem teve a primeira menstruação, ou seja, estava prestes a ter a sua primeira menstruação e engravidou. E as consequências a nível de manifestações endocrinológicas ou até mesmo para o seu futuro reprodutivo são muito graves. Nós temos muitas vezes complicações como diabetes. Nós temos erros alimentares importantes nessa faixa etária, que é natural. Aquela menina ainda não tem noções de uma adequação alimentar para ela. Imagina ela com um bebê sendo gestado. Então, essas situações todas podem ter complicações que podem levar ao aumento da mortalidade nessa faixa etária até 14 anos. É preciso uma abordagem muito cuidadosa para termos o resultado final ideal. E quando nós temos uma finalização dessa gravidez com bons resultados, mas é importante essa visão. E a dificuldade é que normalmente o adolescente não costuma seguir as recomendações, né, Célia? Com certeza. Rebeldia é uma característica dessa faixa etária. Exatamente. Verdade. Doutor Silvio, vamos colocar no papo aqui a doutora Ana e a doutora Liliana, porque tem que ser aquela coisa completa da ginecologista, né? No Você caso. O gancho da rebeldia para passar para Ana. O que ela tem de dificuldade? Não. Porque eu sei que ela acompanha tanto no âmbito da clínica dela. Esse tipo de suporte psicológico, quanto que ele é importante. Sim. Porque não seguindo a recomendação, o que vai acontecer são as complicações que a Célia acabou de citar. É verdade. E como é que é o trabalho do psicólogo nesse caso? Isso aí. Primeiro, trabalhando diretamente com a Célia dentro de um consultório há 30 anos. É característico da adolescência, né? Exatamente isso. Ele peita. O adolescente tem necessidade de mostrar que ele sabe mais que todo mundo. Autoafirmação. Autoafirmação. Não é por falta de informação. Ele sabe muito mais que todos nós juntos aqui. Sem dúvida. O grande problema é que na medida que eu assumo que eu corro risco, né, que eu posso engravidar, eu tenho que tomar atitudes. E muitas vezes tomar atitude é que é difícil nessa idade. Então é como se fosse assim, a gravidez só pega no vizinho, hein? Em mim não acontece nada. Esse é o primeiro dado. O segundo dado muito importante é que ainda é vista a responsabilidade de se evitar uma gravidez ainda só pelas meninas. Então as meninas é que na cabeça do relacionamento tem essa coisa de ter que evitar a gravidez e simplesmente é mais fácil não pensar do que ter que fazer alguma coisa. Então não se pensa. Não se pensando, nada se faz. Existe uma carência emocional nessa idade também muito importante, né? Onde é muito difícil para a menina também dizer não quero, não vou, pelo medo até de perder o namoradinho. Então eu acho que é muito mais por uma dificuldade emocional característica da idade, né, que precisa de um suporte, do que por falta de informação. Você sente isso, Lili? Sim, totalmente. Eu acho que o adolescente, ele é muito onipotente, né? Ele pode tudo e nada vai acontecer. E muitas das meninas que eu já vi, a gente sabe que uma grande parte delas tem uma gravidez desejada, não planejada. Algumas é a única solução para a vida delas, né? Já que elas vêm de uma família que não tem uma estrutura bacana, que não são acolhidas, que estão fora da escola, fora de qualquer sonho, né? Que às vezes elas ficam fragilizadas e a partir do momento que elas são mães, elas também se sentem mais importantes e assumem um papel na sociedade que até então, na cabecinha delas, ela é só adolescente, né? Elas trazem isso pra gente também. E dizer não é uma coisa muito difícil, porque eles vivem muito presente. E muito em grupo. E muito em grupo, eles só têm na cabecinha deles aquela oportunidade, naquele momento, naquele minuto. Depois vai saber se o namoradinho vai querer de novo ou não, né? E cuidar de adolescente é, acima de tudo, como vocês falaram, uma equipe multidisciplinar. Não adianta ter só uma pessoa de uma especialidade. A gente tem que lembrar que o adolescente, ele está numa transição da infância para a vida adulta. E que bacana se ele entrar na vida adulta já preparado para enfrentar as coisas, os desafios que vão ter e seguir os sonhos, né? Muitas delas têm sonhos que são absolutamente interrompidos pela maternidade. Aproveitando a deixa, na gravidez da adolescência, Liliana, é verdade que as crianças nascem com maior número de problemas
Dá uma pincelada rápida nisso. É verdade, estatisticamente sim. Primeiro porque depende muito da idade que essa adolescente engravidou. Abaixo dos 14 anos ou acima dos 15 anos, isso vai fazer diferença. Segundo, que na maioria das vezes elas não são acompanhadas desde o início, né? Muitas vezes a gente perde oportunidades de acolher esse adolescente, às vezes quando elas vão no posto de saúde fazer uma vacina, ou elas vão buscar uma camisinha, ou elas vão fazer um teste de gravidez. Por falar em vacina, é recomendável a vacinação da adolescente grávida? Sim, muito recomendável, né? Elas são muito vulneráveis. Então, se é uma adolescente que já acompanha, que já tem uma carteira de vacina atualizada, ela segue a gestação com as vacinas que são permitidas, né? Que é a hepatite B, a da gripe e a tríplice bacteriana após a 20ª semana, né? Essa última em especial, ela pode ser dada até depois de 45 dias pós-parto, protege o bebê principalmente da coqueluche, que é muito grave antes dos 2 meses. Aliás, é uma recomendação que os familiares também possam tomar. Na gestação só vão se dar do sarampo e a da febre amarela. Não pode, sarampo, febre amarela, né? E a febre amarela em especial, ela tá numa condição especial, se houver um risco iminente dessa mãe está muito vulnerável à febre amarela, há que se discutir, né? E também não pode HPV e varicela. Ana, diz uma coisa antes de eu voltar para a Célia, para a gente poder depois encerrar com 2 perguntas que eu tenho para a Célia. Você acha que o problema da falta de informação seria o principal com relação a essa incidência tão alta de gravidez na adolescência? Não. Eu acho que os adolescentes, eles hoje em dia, eles têm uma informação que chegam a ele muito bem. Pela escola, né? Eu sinto, eles sabem, eles só têm um medo característico do adolescente, que é assumir responsabilidade. Então, deixa acontecer para ver no que vai dar. É exatamente assim. Deixa eu voltar então para a Célia aqui. Célia, quais são os principais problemas que surgem nessa mocinha que vai se transformar em mãe e mulher quando surge uma gravidez na adolescência? Quais são os problemas que deve se preparar? E finalmente, né, os cuidados que elas devem ter e os métodos contraceptivos que são mais indicados na adolescência. Então comece falando dos métodos contraceptivos, depois me diz os problemas que surgem e finaliza dizendo os cuidados. A adolescente, ela não planeja, acontece a gravidez. E como Liliana colocou muito bem, muitas vezes ela até deseja essa gravidez. Não raro, eu tenho avó de 28 anos, engravidou aos 14 e a filha também aos 14. A situação se repete. Recentemente tivemos uma de 13, em que a mãe engravidou aos 13 e o pai, 11 anos. Então, essas situações nós encontramos. Trabalhar tem que ser multidisciplinar, porque durante todo o pré-natal, e muitas vezes ela chega muito tarde para o pré-natal, nós temos que sensibilizá-la em relação a métodos anticoncepcionais. Existem vários, dependendo da situação. Quando nós pegamos a gravidez numa idade muito precoce, 10 a 14 anos, temos que ter uma ação de educação realmente, no sentido do uso da camisinha, prevenindo doenças sexualmente transmissíveis. Temos que falar um pouco a respeito de métodos de longa duração. Nessa jovem abaixo de 13 anos, nós temos que ter muito cuidado, porque, por exemplo, os métodos de longa duração, como o dispositivo intrauterino, nem sempre é adequado. Ela não tem ainda um útero que permite a utilização desse método. A rede hoje oferece o DIU, que é o dispositivo intrauterino, que tem uma ação por 10 anos, é muito interessante para as adolescentes, e a rede oferece hoje, inclusive no pós-parto imediato. Só que nós temos que conversar com essa adolescente e ele é mais adequado para aquela que está acima dos 15, aonde é possível a utilização e o entendimento do método de uma maneira mais adequada. É fundamental que ela tenha o apoio da equipe, mesmo chegando tardiamente no pré-natal.
é possível trabalhar os métodos, existem métodos hormonais que podem ser oferecidos, mas a rede tem que dar atenção no pós-parto durante um bom período para que haja a aceitação e a eficácia desse método. Em relação às doenças que podem acontecer, exatamente a preocupação que nós temos da exposição dessa menina, uma vez que ela engravidou, a exposição a doenças sexualmente transmissíveis, e que nós temos observado, já falamos aqui no programa, sobre a sífilis. Me preocupa muito a sífilis congênita, né? E a exposição dessa menina a doenças sexualmente transmissíveis, que durante o pré-natal serão trabalhadas, e nós temos que ver outras patologias ligadas à falta de orientação nutricional. A anemia severa traz consequências para o bebê. Deixa eu perguntar só uma coisa, doutora Célia, que eu estava pensando aqui. Em muitos casos, tenho certeza absoluta, quer dizer, a menina transa e engravida sem nunca nem ter ido ao ginecologista na vida, né? Sem dúvida, como eu falei anteriormente, muitas vezes ela nem teve a primeira menstruação. O organismo estava se preparando para que ela tivesse aquela primeira menstruação e ela engravidou. Então ela nem experimentou o que é menstruar. Sim. Isso pode acontecer. Agora, nesse momento, né, em que surge essa gravidez inesperada, numa jovem de 12, 13, 14 anos de idade, como a mãe dessa jovem deve agir nesse momento? Porque, pelo que eu percebo, a maioria sai jogando pedra, atacando, esculhambando, mas não é por aí, né, nesse momento, né? Ainda encontramos esse aspecto, sim. Mas lá na maternidade escola, eu vejo hoje, e tem me surpreendido, a família está acolhendo, que bom, né? Muitas vezes a mãe vai na consulta, o próprio namorado. Mas isso mudou de um tempo para cá, porque antigamente eu lembro que a tendência era a pessoa criticar mais do que ajudar, né? Num primeiro momento existe sim a crítica e o impacto dentro daquele quadro familiar. Mas não esqueça que muitas vezes ela vem já de uma conjuntura em que a mãe engravidou adolescente também. Então, a Ana pode falar um pouquinho sobre isso, Liliana também. Eu tenho observado uma aceitação maior. E muitas vezes, porque o pai trabalha, a mãe trabalha, às vezes até o parceiro também está trabalhando, e vai uma prima mais velha, uma irmã mais velha acompanhando. Mas a família tem acolhido sim, isso é fundamental. E também existe uma lei em que, desde 2005, a questão do acompanhamento durante o pré-natal, durante o parto e o pós-parto, a presença da família ou um acompanhante que seja com ligação mais próxima a essa adolescente. Bom, para a gente encerrar então, doutora Liliane e doutora Ana, queriam acrescentar alguma coisa para a gente encerrar a entrevista? Eu só acho que a Célia tem razão nisso. Realmente, as mães se identificam muito com as histórias da filha, porque normalmente se repete, e também se apaixonam depois por esse bebê, né, Lili? Os familiares em geral, até os amigos, né, elas assumem o bebezinho. Quem não se encanta por um bebê, ainda mais que é uma continuação da gente, né? Uma continuação da família. Então acho que é preciso empoderar mesmo essas mulheres a buscar ajuda, e num mundo de igualdades trazer sim o homem, que também é responsável por isso, né? Então eu acho que é bem por aí mesmo. Ok, agradecer então a doutora Liliana, a doutora Ana Queiroz, a doutora Célia Regina, doutor Silvio Provenzano, mais uma vez um bate-papo extremamente importante e agradável nessa manhã de domingo, né, meu amigo? Tão agradável, você sabe que as pessoas me monitoram o tempo todo. A Rosângela, por exemplo, disse assim: hoje você não deu bom dia. Verdade. Bom dia, família Tupi. E agora eu vou me despedir. Porque eu falei do Fluminense, você ficou tão empolgado, já entrou direto falando do jogo. Não, além do que, diante de convidadas tão ilustres, a gente perde um pouco o nosso prumo. Verdade. A gente sai daquela nossa rotina. Isso, né? exatamente. Então acabou que eu não dei o bom dia, aquele beijo tradicional para a família Tupi. Está sendo dado agora, viu, Rosângela? Obrigado pela sua atenção. E de qualquer forma, já convidar para domingo que vem. Vamos falar sobre os acidentes vasculares cerebrais, o popular derrame, que é uma das principais, se não a principal causa de mortalidade acima dos 40 anos aqui no território brasileiro. Daí a importância da família Tupi, em primeiro lugar, reconhecer os sinais e sintomas que estão associados a esse problema, porque quanto antes o tratamento for feito, menores as consequências e maiores, inclusive, as possibilidades de sobrevivência.
E a boa notícia, né? É que o doutor Silvio Provenzano vai ficar por aqui e daqui a pouquinho, a partir das 11, estará participando do nosso Domingo Debate, que está de volta a partir de hoje. Olha, eu estava com tanta saudade, imagino que tanta quanto as suas. A doutora Kátia Vita, advogada, já está aqui prontinha também, já aguardando o início do nosso debate. Deixa eu dar bom dia para a doutora Kátia Jorge, abre o primeiro microfone lá. Bom dia, minha amiga, bom domingo, querida. Bom dia, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com a família Tupi. Tava com saudade de você e dos debates também, né? Com certeza, poxa, fiquei muito feliz. Que bom, obrigado pela presença e até daqui a pouquinho. Doutor Silvio, até já então também, meu amigo. Até daqui a pouco. Um beijo, família Tupi.